Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, nosso programa do Enem, o Enem que se aproxima aí, já estamos quase na reta final do Enem. A gente vai começar hoje a gente vai usar um outro material, mas que é a continuação da aula de semana passada. Na aula de semana passada eu comecei para vocês o modernismo. Só que quando você fala de modernismo, o modernismo é uma escola gigantesca, é uma escola gigante, né? Como é uma escola gigante, eu resolvi dividir, né? Primeiro a gente estuda o pré, né? Depois a gente estuda o modernismo propriamente dito, e depois a gente estuda o pós-modernismo, que é a literatura contemporânea, também chamada de literatura atual. Então, na aula passada, nós passamos nossos horários todinhos aqui falando sobre o pré-modernismo. Eu vou dar continuidade, tá? Eu vou dar continuidade aqui para a gente poder começar, né, a aula de hoje. Então, vamos lá. Na aula de hoje, vocês já estão de posse desse material que está no Classroom, né? Nós vamos fazer um apanhado aqui sobre o pré, né? Sobre o pré-modernismo no Brasil. Só falando uma coisinha para você, o pré-modernismo não constitui uma escola literária de fato, não é uma escola, né? O pré-modernismo é um período, é uma fase de transição. Quando eu falo de fase de transição, já te diz para você que não é uma escola. Se é uma fase de transição, seria um período que antecede, né, que antecipa o modernismo. Deixa eu olhar aqui para o nosso slide que eu coloquei aqui para você, né? Coloquei aqui para você, tá assim. Pré-modernismo no Brasil. Por que o senhor colocou ali no material, professor, que o senhor colocou no Brasil? Porque não existe o pré-modernismo, não existe o pré-modernismo português, né? Só aconteceu no Brasil. Aí eu coloquei assim para você. Contexto histórico. No mundo, aí você tem Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. Revolução Russa, 1917. A exceção dos Estados Unidos, isso no contexto mundial. E no contexto brasileiro, aí nós tivemos a República do Café com Leite, né? Economia cafeeira, o ciclo do café, imigrações, urbanização de São Paulo e agitações sociais. Esse é o contexto, né? Esse é o contexto que você tem do pré-modernismo. Mas isso no contexto mundial, né? No contexto mundial você tem isso. Como também você tem aqui, né? No contexto brasileiro. No contexto brasileiro você tem aqui República do Café com Leite, economia cafeira, imigrações, urbanização de São Paulo e agitações sociais. Esse é o primeiro slide. Bem, antes de começar o movimento, para por parte aqui. Quando você começa a estudar aqui o pré-modernismo, olhe para cá. O prefixo grego, esse prefixo pré, o que seria esse prefixo grego pré? Pré seria o quê? Antes, né? Antes do modernismo. Então, se é um período antes do modernismo, então, professor, isso aqui é uma preparação, não é isso? É uma preparação para o movimento chamado de pré-modernismo. Bora ver o período e compreender esse movimento, que é muito importante, né? Isso aqui começa no ano de 1900, mais precisamente em 1902, e se estende esse movimento até o ano de 1920/1922. Aí você pega esse intervalo aqui de 1902 até o ano de 1922, então você tem esse período aqui. Esse período aqui corresponde aos primeiros 20 anos, data do início do século. Que século é esse aqui, professor? Século XX, pessoal. Século XX. O nosso programa ele começa no século... Olha só, as escolas é muito engraçado. O programa nosso ele começa no século XI, XII, XIII, XIV com trovadorismo. Se estende o século XV com humanismo. Depois você tem o século XVI com o classicismo, também chamado de Renascimento em Portugal, ou simplesmente quinhentismo. Aí é a literatura portuguesa que vocês estudam com a professora Sanzi. Depois vem para a minha, né? Aí começa o quinhentismo brasileiro, o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo e chega aqui o pré, né?
Então quer dizer, professor, que o pré-modernismo ele começa no ano de 1902 e se estende até o ano de 22. Justamente esse intervalo aqui dá uma diferença justamente de 20 anos. Então o que vem a ser o pré-modernismo? Seria um período que antecede, que antecipa o modernismo. Hoje eu vou trazer para vocês algumas questões do Enem, para a gente treinar esse movimento em cima do Enem, tá bom? Então vamos lá. Temáticas do pré-modernismo. Aí nós temos aqui produção conservadora com características realistas e naturalistas. Lembra que eu falei na aula passada? Então, o que é? O que é o pré-modernismo? O pré-modernismo, como eu falei para você, é um misto, né? É um misto de realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. Eu falei isso para você na aula passada. Vou repetir aqui para você, para ver se você lembra. Eu falei para você que o pré-modernismo nada mais é uma mistura. Uma mistura de quê? De realismo. Uma mistura de quê? De naturalismo. Uma mistura de quê? De parnasianismo. E uma mistura de quê? Simbolismo e mais o modernismo. Então quer dizer que tudo isso aqui, professor, é o pré-modernismo? É o que eu coloquei aqui para você no material, ó. Coloquei assim: produção conservadora com características realistas, naturalistas na prosa e parnasiano simbolista aqui, ó. Parnasiano simbolista na poesia. Produção inovadora, visão crítica da realidade para denunciar desequilíbrios sociais, profundo interesse e preocupação em registrar, né, na prosa, os desequilíbrios sociais da época, isso na prosa, né, pessoal? E na poesia? Na poesia nós temos o autor Augusto dos Anjos. Pessoal, tem dois autores que são críticos ferrenhos da literatura do passado. Aqui aparece Augusto dos Anjos, né? Utiliza palavras antipoéticas que insultam a poesia parnasiana. Outra coisa que é interessante, que eles gostam de cobrar para vocês, pessoal, nos vestibulares e concursos, é o seguinte: nunca veio uma questão só, por exemplo, do modernismo. Nunca vem. Sempre é um estudo comparativo. Aí você tem aqui o modernismo, certo? Você tem o modernismo e aqui você tem o pré. Aqui você tem o pré-modernismo. Então, o pré-modernismo aqui, essa escola aqui, ela é o quê? Quando eu falo escola, eu até peco, tá? Mil perdões, pessoal. Eu não posso dizer que o pré-modernismo ele não é uma escola, né? Ele é uma fase de transição. Então, o pré-modernismo, eles são o quê? Eles são antiparnasianos, e eles são antigramáticos. Então, por exemplo, aqui nós temos, eu cito aí no material de vocês, Augusto dos Anjos. O Augusto dos Anjos, pessoal, ele escreveu uma única obra. Nome dessa obra que ele escreveu: Eu. Nome da obra: Eu. É Eu e outros poemas, Eu e outras poesias, né? Nessa única obra, justamente ele vai criticar. Então, o pré-modernismo ele vai fazer uma reação. Eu vou reagir ao quê? P de passado, P de passadismo, P de parnasianismo. Então, quem são os parnasianos? Os parnasianos são o passado. Os parnasianos são o passadismo, é o tradicionalismo, é o academicismo. E os pré-modernistas são antiparnasianos. Só eles, professor, não. O modernismo também critica eles. Aí você tem aqui, por exemplo, o modernismo. Professor, aqui no pré-modernismo, Augusto dos Anjos. E no modernismo, aí você vai ter o outro autor aqui, que é o Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira, meus filhos, olha só, ele vai compor aqui o poema Os Sapos. Para criticar quem, professor? Para criticar a literatura do passado. P de passado, P de passadismo, P de parnasianismo, tradicionalismo, academicismo.
Então, Augusto dos Anjos critica e Manuel Bandeira critica. É o que eu coloquei para vocês. Vou ler aqui para vocês de novo. Produção inovadora, visão crítica da realidade para denunciar desequilíbrios sociais, né? Desequilíbrios sociais, profundo interesse e preocupação em registrar na prosa os desequilíbrios sociais da época. Na poesia, tá aí que eu coloquei ali para vocês. Na poesia você tem Augusto dos Anjos, que utiliza palavras antipoéticas que insultam a sensibilidade parnasiana. Beleza? O que eu coloco aqui nessa dissertação é o que está feito naquele esqueminha ali, bonitinho para vocês, tá bom? Professor, e quem são os autores? Quem são os autores do parnasianismo? Vamos conhecer, eu coloquei assim para você, ó. Euclides da Cunha, Os Sertões. Graça Aranha, Canaã, quando ele faz uma referência a Canaã, a terra prometida da Bíblia. Monteiro Lobato, você lembra da literatura infantil, da literatura infanto-juvenil, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo. A minha infância, por exemplo, quando eu era jovem, né? Quando eu era jovem, garoto, eu não perdia um dia, não é? O programa Sítio do Pica-Pau Amarelo. Depois nós temos Lima Barreto. O Lima Barreto é igual Cruz e Souza. Ele era negro, por ser negro, sofria preconceito de cor. Além de ser, né, negro, ainda era alcoólatra, aí que ele vai penar mesmo o Lima Barreto. Depois nós temos ele, o Augusto dos Anjos, que escreveu apenas uma única obra, Eu e Outros Poemas, Eu e Outras Poesias. Aí depois nós temos aqui Valdomiro Silveira, que são, eu colocar assim, pré-modernistas secundários. Simões Lopes Neto, também pré-modernista secundário. O Coelho Neto, eu já falei para vocês. Quando eu trabalhei aqui com vocês o parnasianismo, eu falei para vocês que no parnasianismo nós tínhamos uma exceção. Numa escola que é essencialmente poética, nós tínhamos autores que escrevem textos em prosa. É o caso do Coelho Neto. O Coelho Neto é um dos principais parnasianos da prosa e pré-modernista. Porque se você observar, quem são os autores do pré-modernismo? Parnasianos e simbolistas que se alternam aqui nesse poder, tá bom? Menotti Del Pica também entra nesse período. Raul de Leone também entra nesse período aqui como os principais escritores do pré-modernismo. O Menotti Del Pica, ele é muito mais modernista que pré-modernista, tá bom, meus filhos? Então vamos lá. Aqui eu coloquei aqui as características. Professor, o que eu preciso saber mesmo das escolas literárias? O que você precisa saber são os temas, são as temáticas que os nossos livros didáticos chamam de características. O que eu tenho que saber é isso, né? Essa banca Sebrasp, que é o CESP e o UNB, ela tem umas características. Eu sempre digo para os meus alunos, vocês que vão fazer concurso, vocês que vão fazer ENEM, vocês têm que estudar a banca. Conhecer a banca é muito importante de saber, porque a gente sabe como é que eles cobram as questões. Por exemplo, a banca Sebrasp, que faz já o Enem há 2 anos agora, fez 2023, fez 2024, eles cobram conteúdos, né? Então, pré-modernismo vai cair? Vai, daqui a pouco eu vou mostrar para você como é que eles cobram isso nas provas do Enem, tá? Então, eu tenho que saber isso aqui, né, professor? Tem que saber as características. Então, vamos lá. Primeira, pré-modernismo não constituiu uma escola literária de fato. Não é uma escola. Professor, se não é uma escola, é o que então? É um período de transição que antecede, que antecipa o modernismo, tá? Olha outro. Ruptura com o passado, com o academicismo. Olha para cá. P de passado, P de passado, P de passado, P de passadismo, P de passadismo, P de parnasianismo. Olha, o que eu gosto de falar para os meus alunos é o seguinte, eu gosto muito de usar palavras-chave, palavras que identificam. Eu digo assim para o meu aluno, olha, você tem que memorizar as palavras-chave porque qual é a nossa dificuldade que nós temos na prova de linguagem? É o tempo, né? O tempo que a gente tem. A gente tem para resolver uma questão do Enem 3 minutinhos. Muitas vezes as questões, o Sebrasp, ele tem uma característica que é justamente usar textos grandes. O Sebastião não gosta de imagem, ele não gosta de imagem nenhuma, ele gosta de texto, né? Em vez de representar uma obra de arte lá, ele não faz isso, ele coloca um texto para ler aquela obra de arte. Então a gente tem que se acostumar a resolver uma questão. Eu já ensinei aqui para vocês, vou ensinar de novo,
que é usar algumas técnicas, né, algumas metodologias, usar da nossa expertise para fazer a prova do Enem. Por quê? Justamente o tempo que nos dão é muito pouco para você resolver 45 questões de linguagem, né? Lembra que 45 questões de linguagem ainda tem a redação. E a gente tem que ser muito prático, resolver naquelas 5 horas e meia essa prova todinha. Eu costumo dizer, eu divido para os meus alunos, tantos de vocês aqui no desafio, né? Todos os alunos todinho onde eu trabalho, eu digo assim, galera, são 5 horas e meia, mas bora fazer uma continha aqui rapidinho para você entender. Meia hora é o cartão resposta. 1 hora é redação. Aí sobram 4 horas. Dessas 4 horas, 2 de linguagem e 2 de humanas. Aí se você me perguntar assim, professor, dá tempo para fazer a prova? Não. Aí eu tenho que usar a minha expertise, né? Usar a palavra-chave. Toda vez que se refere ao parnasianismo, eu coloco assim, ó, P de passado, P de passadismo, P de parnasianismo. Tradicionalismo, academicismo. Então, essa escola aqui é uma escola anti-parnasiana, é uma escola antigramática. Quem são os gramatiqueiros? Os parnasianos. Por que eles são gramatiqueiros, professor? Porque para essa escola aqui, tudo é a língua portuguesa, tudo é a gramática normativa e a sintaxe tradicional. Essa escola aqui segue ao pé da letra as regras da gramática. Por ele seguir as regras da gramática, vai ser perseguida por esses. Esses não querem seguir as regras, eles querem ter liberdade para compor, para se escrever, para se expressar, tá? Então, essa característica é isso, olha, ruptura com o passado, ruptura com o academicismo. Depois você tem, ó, interesse pela realidade brasileira, crítica política e social da realidade brasileira. São características, algumas dessas características do pré vão ser acrescidas no modernismo, tá? Por exemplo, essa aqui, crítica político-social da realidade brasileira da época. Outra, aí a outra que vocês têm aqui, a apresentação de tipos humanos marginalizados, como os sertanejos nordestinos, os caboclos, os caipiras. Os caipiras do Amapá são os cabuçus. O Cabo Sul eles representam nossos grupos étnicos. Toda região tem seus grupos étnicos e regionais. Por exemplo, lá na minha terra, no Belém do Pará, quem são os paraenses? São os marajoaras. O pessoal de Santarém, que é o município do Pará, são os mocorongos. Então, cada região tem o seu grupo humano, que tiveram vez dentro do movimento. Aqui vai aparecer os caipiras. Quem são os caipiras, por exemplo, do Amapá? Os cabuçus, tá? Depois nós temos os mulatos e os funcionários públicos, que tiveram vez nesse movimento. Depois eu coloquei assim para você, ligações com fatos sociais, políticos e econômicos, revoltas que estavam acontecendo aqui no Brasil, como a revolta da vacina, revolta da chibata, né, os movimentos grevistas em São Paulo, a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado não é o contestado do Amapá. Esse contestado aqui é uma região dividida entre os estados de Paraná e Santa Catarina, da região sul, tá? É o que eu coloquei aqui para você. Ligações com fatos sociais, políticos e econômicos, revolta que estava acontecendo. Diminuir a distância entre realidade e ficção. E essa última característica que está aqui, ela se aplica principalmente, meus filhos, ao Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos é um autor recorrente na prova do Enem, né? Ele sempre cai, né, professor? Sempre cai. Então, olha lá. Uso de palavras antipoéticas ou não poéticas, como cuspe, vômito, catarro, escarro, vermes, criticando a literatura parnasiana. Por que isso, professor? Porque justamente isso aqui, ó. Porque os escritores do pré-modernismo, como Augusto dos Anjos, e do modernismo como Manuel Bandeira, são o quê? Antiparnasianos e antigramáticos. Beleza? Bem, aqui são as características da escola, certo? Depois nós temos aqui justamente o que eu queria, né, testar aqui com vocês hoje, as questões do Enem. Olha, o Augusto dos Anjos escreveu uma única obra, né? Ele escreveu uma única obra chamada Eu e Outros Poemas, Eu e Outras Poesias. Escreveu uma única obra, certo? Bem, essa única obra que ele escreveu é composto de vários sonetos. Isso aqui é um soneto, professor, isso aqui em forma de um soneto, certo?
Aí vocês têm aqui uma poesia de nome Psicologia de um Vencido, de Augusto dos Anjos. Caiu no Enem de 2014 essa questão, tá? Vou ler com vocês. Eu filho do carbono, eu filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância. Sofro desde a epigênese da infância a influência amada dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se espaca da boca de um cardíaco. Já o verme, lembra que eu falei para vocês que ele usa palavras não poéticas como cuspe, vômito, escarro, catarro, vermes para criticar o passado? Aí ele diz assim, ó, já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então, meus filhos, aqui é o seguinte, esse texto aqui, não é? Ele é em forma de soneto, onde vocês têm aqui, ó, aonde vocês têm aqui, deixa eu colocar aqui, quadra, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, aí você tem outra quadra, né? Outra quadra você tem aqui, depois você tem um terno, e depois você tem aqui um outro terno. Isso aqui é uma estrutura poética, onde você tem duas quadras ou dois quartetos, dois ternos ou dois tercetos, totalizando 14 versos. Cara, e eles gostam de perguntar isso na prova do Enem. Eles adoram perguntar isso. Por que, professor, eles gostam de perguntar? Porque se você perceber isso aqui é a estrutura poética que eles mais usam, né, na prova do Enem. Professor, e o que é um soneto? Olha o conceito de soneto, pessoal, já caiu várias vezes no Enem. Soneto é uma das formas de composição poética mais difundidas no Ocidente. Professor, o soneto pertence a que gênero? Gênero lírico. Por que gênero lírico? Porque expressa emoção, porque expressa sentimento, é o gênero lírico. Aí se eu perguntasse para você, e qual é a função da literatura predominante nesse texto? É a função catártica, né? Função catártica, que lembra de catarse. O que é a catarse? A catarse é uma liberação de sentimento. Meus filhos, olha só, bem aqui eu coloco assim para você. Já o verme, né? Já o verme. Você tem aqui, ó, já o verme, né? Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Se você perceber aqui, nesse termo que é aqui no texto, né, você vê uma função, você vê uma função da literatura presente nesse texto. E essa função que você tem aqui, é justamente a função catártica. O que é a função catártica? A função catártica é quando você libera sentimentos. Então, quando você tem isso aqui, quando você tem aqui essa função aqui, você tem a chamada função catártica, que vem de catarse. O que é catarse? É quando você libera sentimentos, né? A catarse é quando você libera sentimentos. Então, isso aqui é a estrutura que vocês têm, né, desse texto. A função que aparece aqui é a função catarse. Agora, vamos lá para a questão. O que o Enem cobrou aqui? O Enem cobra o seguinte, a poesia de Augusto dos Anjos, vou ler aqui o comando, a poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição. Com relação à poética e à abordagem temática presente no soneto, identificam-se as marcas dessa literatura de transição como... Você vê que o comando ele é bem explicativo, né? Ele diz para você que o pré-modernismo ele não é uma escola, ele é um período de transição. Agora ele está te perguntando do que é composto esse pré-modernismo. Ele diz assim, letra A forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas e o vocabulário requintado, além do ceticismo que antecipa os conceitos estéticos vigentes do modernismo, essa é a letra A.
A letra B diz assim: o empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista manifesta-se em metáforas como monstro de escuridão e rutilância e a influência amado em signo do zodíaco. Essa é a letra B. A letra C diz o seguinte: a letra C diz: a seleção lexical emprestada ao cientificismo, como se lê em carbono e amoníaco, epigênese da infância e frialdade inorgânica, que restitui a visão naturalista do homem. E letra D, ele diz assim: a manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e simbolismo. Se você perceber, ele cita aqui, né, o parnasianismo, ele cita aqui o simbolismo, que é justamente o que eu falei para você. O que é o pré-modernismo? O pré-modernismo, ele é um misto, né? Ele é um misto de autores parnasianos e simbolistas que se reuniram nessa fase. A resposta para essa questão é justamente a letra D de dado. A resposta é essa, né? Onde você tem a manutenção de elementos vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e ao desconcerto existencial. A resposta para essa é justamente a letra D. O que a letra D diz o seguinte: que o pré-modernismo é um misto de autores parnasianos e simbolistas que se reuniram nessa fase. Essa questão é belíssima, tá? E cuidado que ela pode voltar de novo a cair na nossa prova, tá certo? Beleza? A letra E diz assim: a ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e ao mesmo tempo filosófica que incorpora valores morais e científicos mais tarde renovados pelos modernistas. Não, a resposta que nós já vimos para essa questão, onde é que está aqui, professor, a palavra-chave? É justamente aqui, né, pessoal? No parnasianismo e simbolismo que morre aqui a questão, que justamente, agora preste atenção, não é só isso, tá? O pré-modernismo é realismo, o pré-modernismo é naturalismo, o pré-modernismo é parnasianismo, o pré-modernismo é simbolismo. Só que o Enem só considerou essas duas aqui, parnasianismo e simbolismo. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Tudo bacana, né? Então a palavra-chave aqui seria parnasianismo e simbolismo. Vamos para uma próxima questão. Questão de número 2. Vamos testar hoje nossos conhecimentos sobre pré-modernismo. Esse período ou fase de transição que antecede, que antecipa o nosso modernismo. Tá bom? Então, na aula passada eu vi com vocês bastante teoria, né? E hoje a gente está vendo a prática. Como é que cai isso no Enem? No Enem, nos vestibulares, nos concursos, eu trago questão de tudo quanto é tipo aqui, porque a gente precisa treinar todas, né? Vamos lá. Olha essa aqui. Olha aqui no nosso slide, como é que está aqui. Esta aparência de cansaço, né, ilude. Nada é mais surpreendente, deixa eu voltar para cá de novo, nada é mais surpreendente do que as de desaparecer de improviso. Naquela organização combalida, opera-se em segundos, transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer inocente, exigindo o desencadear das energias adormecidas. O homem transfigura-se. O comando diz assim: assinale a alternativa, assinale a frase, retirada da obra Os Sertões de Euclides da Cunha, sintetiza esse trecho. Qual dessas frases que eu vou ler agora sintetiza, né, justamente o texto que a gente acabou de ler? Letra A: é o homem permanentemente fatigado. Letra B: o sertanejo é antes de tudo um forte. Letra C: a raça forte não destrói a fraca pelas armas, esmaga-se pela civilização. Reflete a preguiça invencível de tudo. Ou letra E: a sua religião é como ela, mestiça. Essa questão eu queria que o pessoal do chat, meninos, eu queria que o pessoal do chat respondesse para mim. Eu vou deixar aqui 3 minutinhos aqui, que é o tempo, né, que a gente tem para resolver uma questão do Enem. Eu queria que vocês me dissessem aqui no chat qual letra você marcaria nessa questão aqui.
Meninos dos bastidores aqui do estúdio, verifique para mim qual é a letra que eles estão marcando, que eu queria saber aqui. Antes de dar a resposta, eu queria saber qual é a letra que vocês marcariam nessa aí. Será que a letra A é o homem permanentemente fatigado? A letra B, o sertanejo é antes de tudo um forte? Letra C, a raça forte não destrói, a fraca pelas armas esmaga pela civilização? Letra D, reflete a preguiça invencível em tudo? Ou letra E, a sua religião é como ele? Eu queria que vocês respondessem, porque essa teoria nós vimos na aula passada, né? Nós estamos todo dia eu queria que você me dissesse para mim qual é a alternativa correta, que eu quero ver como é que vocês estão, se está tendo esse feedback, né? Essa aprendizagem do que eu te falei na aula passada e do que você vai me responder hoje. Na aula passada eu não testei exercício, que eu queria justamente deixar hoje com mais tempo para vocês pensarem mais um pouquinho. Ei, lembra que você tem 3 minutos para responder uma questão dessa no Enem. E outra coisa, quando forem responder questões do Enem, sempre procura aquela mais fácil. Quanto mais questões fáceis você acertar, melhor para você. Então, no dia da prova de linguagem, vocês vão ter que garimpar as questões fáceis. Beleza? Meninos, eles estão respondendo alguma coisa no chat? Eu quero saber a letra. Só coloca para mim a letra que eles estão respondendo. Quero ver se eles estão fera mesmo. Qual é a letra que vocês responderam? Letra A de amor, B de bola, C de coração, D de desafio, ou letra E de estudante? Fala aí, estudante, segunda-feira. Segunda-feira foi o dia de vocês. Rapaz, letra B. Olha como eu fico feliz quando vocês respondem certo. É a letra B mesmo, viu, pessoal? A resposta para essa questão é justamente a letra B, né? Letra B de bola. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Parabéns para vocês, tá bom? Bora ver outra? Outra questão. De novo, questões do Enem. E se acostume com questões de contexto, né? Todo o perfil da banca Sebrasp é colocar questões de contexto. Ontem eu estava resolvendo uma questão com uma amiga minha, uma professora minha, colega de arte, que os caras não colocaram a obra, pessoal. Eles descreveram a obra todinha. Em vez de eles colocarem uma tela para vocês responderem a questão, não, eles foram descrevendo, justamente para te dar trabalho para você ler a obra de arte. Então, bora ver essa questão aqui, se vocês acertariam. Não, olha, é só questão do Enem. Agora, bora ver como é que se sai diante de uma questão do Enem. Vamos ver aqui. Questão 3, Enem. Questão 3, Enem. O falecimento de uma criança é um dia de festa. O falecimento de uma criança é um dia de festa. Ressoam as violas na cabana dos pobres pais. Jubilosos entre as lágrimas, referve o samba turbulento, vibram-se nos ares fortes as coplas dos desafios, enquanto há uma banda entre duas velas de carnaúba. Coroado de flores, o anjinho exposto espelha no último sorriso paralisado a felicidade suprema da volta para os céus. Para a felicidade eterna, que é a preocupação dominadora daquelas almas ingênuas e primitivas. De que é esse texto? Euclides da Cunha, o doutor Euclides da Cunha e a obra Os Sertões, campanha de Canudos. Pergunta que o Enem fez. Nessa descrição de costume regional é empregada. Letra A variante linguística que retrata a fala típica do povo sertanejo. Letra B, a linguagem científica por meio da qual o autor denuncia a realidade brasileira. Letra C, a modalidade coloquial da linguagem, ressaltando-se expressões que traduzem o falar de tipos humanos marginalizados. Letra D, linguagem literária na modalidade padrão da língua, por meio da qual é mostrado o Brasil não oficial dos caboclos e do sertão. Ou letra E, a variedade linguística típica da fala doméstica por meio de palavras e expressões que recriam com realismo a atmosfera familiar. Meninos dos bastidores, eu queria que eles gabaritassem para mim
qual letra você marcaria dessa questão aí? Dessa terceira questão. Você marcaria letra A de amor, letra B de bom, é o que vocês são, meus alunos bons. Letra C de certo, né, de campeão, nós vamos ser os verdadeiros campeões do Enem. Letra D de desafio, não é? Meu desafio aqui, o desafio é a D. Ou letra E de estudantes, para lembrar. Deixa eu ver aqui, vocês falaram letra D, eu vou ver aqui, né? Consultar os meus alfarrábios. Letra D, linguagem literária na modalidade padrão da língua, por meio da qual é mostrado o Brasil não oficial dos caboclos e do sertão. Gabaritando a questão aqui, né, de vocês, você marcaria aqui a letra D de dado. Está certinho, né, está certinho aqui, não é a alternativa. Então, terceira questão, letra D. Você vê que as questões do Enem, elas não são difíceis. Elas são trabalhosas, porque são questões baseadas em texto, são questões contextualizadas. É um perfil dessa banca, né? Olha, algumas características dessa banca. Ela é uma banca conteudista, ela é uma banca, por exemplo, que não gosta de imagem, não gosta de figuras. É uma banca que cobra o conteúdo mesmo como é cobrado nos nossos livros. Então, essas características você tem que saber, né? Para poder acertar essa questão. Por exemplo, essa questão é uma questão puramente de literatura. Uma questão de literatura. É o tipo de questões do Sebrasp. Na banca Sebrasp, a gente consegue enxergar a literatura cobrada, né? Diferente das outras, né? As outras fazem muito questões interdisciplinares, que a gente fica até difícil de localizar a nossa disciplina, mas aqui não. Aqui você vê que essa questão de número 3 é uma questão de literatura, o componente literatura. Beleza? Vamos ver outra? 1, 2, 3. Vamos para a quarta agora. Quarta questão. De novo, questões que envolvem textos. Que haja texto. Vamos lá. Questão 4, Enem. Negrinha. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos, preta não, fusca, mulatinha, escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala de mãe escrava e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos, sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora, a patroa, gorda, rica, dona do mundo, animada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar. Ali bordava, recebia as amigas e o vigário dando audiências, discutindo o tempo, uma virtuosa senhora em suma, dama de grande virtude, apostólicas, esteia de religião e da moral. Dizia o referendo: ótima a dona Inácia, mas não admita o choro de criança, aí punha-lhe os nervos em carne viva. A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravo e daqueles ferozes, amigas de ouvir, cantar o bolo e o estralar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo essa indecência de negro igual. Monteiro Lobato, Negrinha, os 100 melhores contos brasileiros do século XX. Então, você tem um texto, né, sobre Negrinha, que é uma obra justamente do Monteiro Lobato, tá bom? Aí vamos para a pergunta. Monteiro Lobato, Negrinha. Essa também eu queria que vocês participassem, tá, meus filhos, aí no chat. Eu queria que vocês gabaritassem para mim essa alternativa. Vou ler o comando, vou ler as alternativas, você vai me dizer qual é a letra, tá bom? Então vamos lá. A narrativa focaliza um momento histórico-social de valores contraditórios.
Essa contradição infere-se no contexto pela: letra A, pela falta de aproximação entre a menina e a senhora, preocupada com as amigas. Letra D, receptividade da senhora para com os padres, mas deselegante para com as beatas. Letra C, ironia do padre a respeito da senhora, que era perversa com as crianças. Letra D, resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no final do texto. E letra E, rejeição aos criados por parte da senhora, que preferia tratá-los com castigo. Vamos lá, meus filhos, se vocês fossem gabaritar essa questão aí, qual letra você marcaria? Eu quero também, meninos, eu quero que eles respondam aí no chat. Qual é a letra que você marcaria dessa questão aí? 3 minutos para vocês pensarem. Vamos lá. Vamos lá, vamos ficar pensando aqui. Qual letra você marcaria? Vou ler de novo o comando, né? Porque sempre é bom de fixar. Sempre é bom botar o comando na cabeça. A narrativa focaliza o momento histórico-social dos valores contraditórios. Essa contradição infere-se no contexto pela... Isso! Ironia do padre a respeito da senhora que era perversa com as crianças. Exatamente, a letra C. Parabéns. Beleza? Vamos ver outra? E haja questão do Enem, meu irmão. Haja questão do Enem. É só questões do Enem, né? Eu estava dizendo assim, eu estava falando para um amigo meu que na hora que a gente vai... porque geralmente aqui nós somos vários professores aqui no Desafio, né? Nós temos o professor Silvio com língua portuguesa, né? O professor também Willi, que também ajuda na língua portuguesa. A professora Sanza trabalha comigo a literatura, o mesmo componente que o meu. Na hora do nosso planejamento, eu digo, Sanza, trabalha a literatura portuguesa, que eu trabalho a brasileira. Nas revisões finais, a gente vai trabalhar o mesmo texto, dá certinho. Beleza? Então, vamos lá fazer essa questão de número 5. Enem, de novo. Galera, se for necessário, eu sempre olho assim, eu sempre digo, a gente tem que olhar sempre para o tempo, né? O tempo vai decidir a nossa resolução de prova, né? Vamos lá, ver esse texto aqui. Enem. Desde 18 anos que o tal patriotismo lhe absolvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades, ou lhe importava os rios. Eram grandes, pois, que fossem, em que lhe contribuía para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil. Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi. Não. Lembrou-se das coisas do tupi, do folclore. Das suas tentativas agrícolas, restava disso tudo em sua alma uma satisfação. Nenhuma. O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio e levo à loucura. Uma decepção e a agricultura nada. As terras não eram ferazes e ela não era fácil, como diziam os livros. Outra decepção, e quando o seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele havia combater como feras, pois não havia matar prisioneiros. Inúmeros, outra decepção, a sua vida era uma decepção, uma série melhor, um encadeamento de decepções. A pátria que quisera era um mito, um fantasma criado por ele, no silêncio de seu gabinete. Triste fim de Policarpo Quaresma Lima Barreto. Esse é o texto que o Enem cobrou. Pergunta que o Enem fez para você. A perguntinha aqui é a seguinte. O romance Triste Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto foi publicado em 1911. No fragmento destacado, a reação do personagem aos desdobramentos de suas iniciativas patrióticas evidencia que, letra A dedicação de Policarpo Quaresma ao conhecimento da natureza,
brasileira, levou a estudar inutilidades, mas possibilitou uma visão mais ampla do país. Letra B, a curiosidade em relação aos heróis da pátria levou ao ideal de prosperidade e democracia que o personagem encontra no contexto republicano. Letra C, a construção de uma pátria a partir de elementos míticos, como a cordialidade do povo, a riqueza do solo e a pureza linguística, conduz à frustração ideológica. Letra D, a propensão do brasileiro ao riso, ao escárnio, justifica a reação e decepção e desistência de Policarpo Quaresma, que prefere guardar-se em seu gabinete. Ou letra E, a certeza da fertilidade, a certeza da fertilidade da terra e da produção agrícola incondicional faz parte de um projeto ideológico salvacionista, tal como foi difundido na época do autor. Vamos lá, meus filhos, se vocês fossem marcar uma alternativa aí, vamos lá, o pessoal do chat, qual letra você marcaria nessa? Qual letra você marcaria nessa? Três minutos para te pensar. Vamos pensando aqui. Caiu de novo. Pessoal, 3 minutinhos para você responder essa questão aí. Olha, está entre a letra C e a letra D. A letra C diz assim: a construção de uma pátria a partir de elementos míticos, como a cordialidade do povo, a riqueza do solo e a pureza linguística conduz à frustração ideológica. Ou letra D, melhor dizendo, a propensão do brasileiro ao riso, ao escárnio, justifica a reação e desistência de Policarpo Quaresma, que resguarda-lhes em seu gabinete. Vamos lá, se vocês fossem marcar uma letra, eu quero ver a resposta aqui no chat. Qual letra você marcaria? Dessa questão de número... Não é a A. Não é a A dessa, galera. Eu vou te ajudar aqui. A resposta é letra C ou D? Dá mais uma lida aí para mim. É C ou D? Voltando aqui o comando nessa questão aqui, vou ler de novo para vocês. O romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, foi publicado em 1911. No fragmento destacado, a reação do personagem aos desdobramentos de suas iniciativas patrióticas evidencia que... Vamos lá, o pessoal responde aí no chat para mim. É C ou D? Vamos lá. Porque muitas vezes, é justamente a letra D, presta atenção, pessoal. Muitas das vezes,
Questões do Enem vão se acostumando, que geralmente as questões do Enem é o seguinte, não é que ela esteja errado, né, a alternativa, é que você tem que marcar uma alternativa que completa o sentido do texto, tá bom? Beleza? Bem, então sobre esse material aqui, é isso que vocês precisam saber. Aqui terminou, tá, pessoal? Aqui terminou os exercícios, a gente vai mudar agora aqui de material, né? A gente vai mudar de material. Aleph. Só me dá uma ajudinha aqui, só para a gente trocar. Troca de material aqui para mim. Esse aqui. Ok. Pessoal, agora a gente vai mudar de material, tá? Então, fecha aqui. Aqui você tem essa caricatura dos escritores da literatura, certo? E aqui a gente vai começar agora, justamente a gente vai começar agora o modernismo. Vamos começar agora o modernismo. Deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. Tá. Bem, sobre pré-modernismo, é isso que você precisa saber, tá bom? Sobre pré-modernismo, é isso que você precisa saber. Que é isso que eu já coloquei aqui, cara? Vamos lá. Aqui, iniciando aqui. Vamos ver aqui. Agora a gente começa aqui, pessoal, a estudar o modernismo. Deixa eu apagar aqui para a gente poder iniciar agora o outro movimento. Finalizou aqui com vocês, finalizou o pré-modernismo e agora a gente vai ver aqui o modernismo propriamente dito. Olha, quando você faz a divisão dos períodos, você faz assim, né? 1900, 1902, 1920, 1922. Então, a gente vai começar agora o modernismo. O modernismo propriamente dito, ele começa aqui e vai até, vamos colocar assim, até 1945. Porque acima de 45 já vai ser o pós. Aí eu pergunto para vocês aqui, gosto de perguntar isso quando eu estou realmente na sala de aula, eu pergunto assim, meus filhos, o modernismo, ele começou na década de 20, mas ele começou mesmo em 22 ou 1920? Ele começou em 22 ou 20? Ele começa no século 20, tá? Ele começa em 20, tá? Mais precisamente em 22, né? Em 22, com a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, ela vai dar suporte para esse movimento aqui, tá bom? Agora, olha como é que surge o modernismo. Olha como é que surge esse movimento bem aqui. Vou recapitular com você. Um pintor de nome de Cavalcanti, ele teve uma ideia. Qual era a ideia dele? De Cavalcanti, ele teve uma ideia. Qual era a ideia dele? A ideia do de Cavalcanti era fazer uma grande amostra de arte moderna, justamente para comemorar os 100 anos da independência política. Uma amostra de arte moderna para comemorar os 100 anos da independência política. Foi quando
O de Cavalcante teve a ideia, aí ele pede para compactuar da sua ideia 3 escritores. Um chamado de Mário de Andrade, outro chamado de Oswald de Andrade e outro chamado de Manuel Bandeira. Eu chamo de quarteto fantástico. Esse quarteto fantástico aqui, o de Cavalcante, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, o Manuel Bandeira, esses 4 foram os caras que idealizaram o modernismo. Esse teve a ideia e esse aqui executa. Esse aqui vai colocar essa ideia em prática. Qual era a ideia? Qual era a dele em prática? A ideia dele era a seguinte. Você tem o romantismo aqui. O romantismo aconteceu em 1836 e se estendeu até o ano de 1822. Aí aqui você tem o modernismo. Aqui você tem o modernismo, 1920, que eu falei para você que começa na década de 20, mais precisamente 1922. Aí se você fizer a diferença aqui, vai dar 100 anos da independência política. 100 anos, como é que a gente dá o nome de centenário, né? 100 anos a gente dá o nome de centenário. Então observa lá, em comemoração aos 100 anos da independência política, esses 4 aqui, o de Cavalcante, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, o Manuel Bandeira, esses 4 idealizaram aqui a chamada SAM. E com a SAM, cria-se o nosso querido modernismo, que é a escola mais importante que a gente tem do Enem. Por isso que a gente deixa ela para o final. Por que para o final? Geralmente ela é a mais importante, deixa ela para o final. Então, olha só, o modernismo na literatura, ele surge com a Semana de Arte Moderna. Tanto é que já foi cobrado em vestibular qual a importância da Semana de Arte Moderna para o advento do modernismo. Então, ela foi importante, a Semana de Arte, na criação e solidificação. O que é o modernismo? É uma arte... O modernismo é uma arte genuinamente brasileira. O modernismo é uma arte genuinamente brasileira. Certo? O modernismo é uma arte genuinamente brasileira. Ok? Bem, só que tem um detalhe, meus filhos. Existe a origem do modernismo na literatura, como existe também a origem do modernismo no campo artístico. E nas artes, professor? Como é que surge o modernismo nas artes? O modernismo nas artes surge em 1917 com a exposição de pinturas de Anita Malfatti. Anita Malfatti. Exposição de pinturas de Anita Malfatti. Malfatti. Certo? Que é 2T. Anita Malfatti. Então, observe. Existe uma posição do início da literatura no campo artístico e no campo literário. Então, para a literatura, o modernismo surge em comemoração aos 100 anos da independência política. No campo artístico, ele surge em 1917 com a exposição de pintura de Anita Malfatti. Aí você diz assim, professor, se há essa contradição aqui, entre o surgimento da literatura nas artes e o surgimento da literatura nas artes e na literatura, se há essa confusão, como é que a gente vai fazer isso na hora da prova? Meus filhos, o Enem já cobrou isso. Só que, o que é que o Enem fez? A banca, na época, era a banca FGV, e eles foram para o lado artístico. Mas como é que eu posso, então, professor, me precaver para fazer uma questão sobre isso aqui? Como é que eu posso fazer? Então é o seguinte, tu tens que observar o comando da questão. Eu vou te mostrar essa questão aqui, essa questão do Enem. Quem vai decidir aqui, no caso, o surgimento dessa... Quem vai decidir é o comando, tá? O comando da questão vai decidir. Se eles colocarem no comando assim, do ponto de vista artístico, como surgiu o modernismo, né? Como surgiu o modernismo? Aí eles vão colocar, se for artístico, com a exposição de Anita Malfatti. Se eles cobrarem assim, professor, do ponto de vista literário, aí eles querem a Semana de Arte.
São dois acontecimentos culturais importantes surgindo no primeiro momento modernista, que você tem que observar como vai ser a pergunta deles. Agora, se eles quiserem bagunçar, se eles colocarem assim, do campo de vista, aí usar essa expressão aqui, ó, artístico-literária. Meus filhos, eu te falo com toda a propriedade, conhecendo essa banca, jamais eles vão fazer isso. Porque isso é uma polêmica em estudiosos de literatura e arte educadores. Então, eles não vão perguntar assim. Se eles fizerem isso, eles vão confundir vocês. Então, eles jamais vão perguntar assim, com essa expressão artístico-literária. Artístico-literária. Eles não vão usar essa expressão. Ou eles vão usar do campo de vista artístico ou do campo de vista literário. Eles não vão misturar, colocar essa palavra composta aqui, porque vai gerar dúvida em cima de vocês. Tá bom? Beleza? Então, bora começar aqui esse material aqui. Começar esse material que eu preparei para você aqui. O modernismo no Brasil. Resumo do modernismo, momento sociocultural, né? Aí eu coloquei assim, as máquinas e o ritmo acelerado da civilização industrial se incorporam à paisagem brasileira. Problemas sociais antigos continuam sem solução, produzindo tensões e conflitos graves. Os meios intelectuais sentem que é preciso reformar. Grave essas palavras-chave. Reformar, modernizar, nacionalizar é sinônimo de modernismo, né? Então, grava essa palavrinha aí. Você que está em casa, grava essa palavra, ó. Reformar, modernizar, nacionalizar a literatura. Isso aqui é típico de uma questão que envolve o modernismo, tá? Reformar, né? Reformar, modernizar, nacionalizar. Beleza? Reformar o Brasil mergulhado numa contradição grave. Ao mesmo tempo que se modernizava, por que se modernizava? Porque aqui é o período das indústrias, o ciclo econômico aqui é o ciclo da industrialização, mantinha uma organização social um pouco arcaica. Então, o que é isso aí? Isso aqui nada mais é que uma apresentação que eu fiz para você do modernismo. Não esquecer da palavra-chave. Se cair modernismo, você tem que analisar, reformar, modernizar, nacionalizar o Brasil. Beleza? Aí eu coloquei para você em forma de esquema aqui, o contexto histórico do modernismo. Aí eu coloquei assim para você. No mundo, aí você tem Revolução Russa, 1917, fim da Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, vanguardas europeias. Cuidado, meus filhos, sempre cai uma questão sobre vanguardas europeias, né? Por exemplo, o futurismo. Professor, o que é o futurismo de Filippo Marinetti? É a filiação da literatura com os tempos modernos, com a modernidade, né? Então, qual é a palavra-chave aí? Qual é a palavra-chave de futurismo? Velocidade, né? Velocidade. Eu sempre falo para os meus alunos, vocês, meus filhos, nasceram no mundo tecnológico, vocês não nasceram com a internet. Vocês nasceram com a internet. Vocês são dos anos 2000 para cá. Geralmente, vocês, a grande faixa etária dos jovens, são jovens de 16, 17, 18 anos que fazem o Enem. Não que o Enem tenha idade, não é isso, né? Mas vocês nasceram com a internet, né? Vocês nasceram no mundo tecnológico, vocês nasceram no mundo da tecnologia. Hoje a tecnologia comanda tudo. Olha, por exemplo, hoje nós estamos num estúdio dando aula online para vocês, né? A pandemia, ela fez com que a gente aprendesse muita coisa. Quanto que você imaginava que você ia passar 2 anos recluso na sua casa, no seu quarto, estudando, né? Então, a pandemia, ela serviu como se fosse um modelo. Falar em pandemia, caiu uma questão sobre pandemia da Covid-21 na prova desse ano. Foi uma questão até de educação física. Caiu esse ano na prova do Enem, tá? Beleza? Aí você tem o futurismo de Filippo Marinetti. Futurismo, próprio nome diz, futuro, modernidade, tecnologia. Professor, qual é a palavra-chave de futurismo? Está lá, eu coloquei para você, velocidade. Meus filhos, eles usam essa palavra, velocidade, mundo rápido, rapidez, tá? Essa é a primeira. Segunda, expressionismo.
Expressionismo lembra o quê? Emoção, lembra sentimento, né? Expressionismo lembra emoção, sentimento. Cubismo, olha, o que é o cubismo? Formas cúbicas, volumétricas, quebra, desintegração. Dadaísmo lembra o quê? O mundo onírico. Onírico é o mundo dos sonhos, não é? E o surrealismo lembra de sonho, surreal, irracional. Beleza? Então essas são as vanguardas. Pessoal, as vanguardas europeias, elas vão influenciar direta ou indiretamente justamente esse movimento chamado de modernismo. Mas isso, professor, é o contexto o quê? Europeu, é o contexto do mundo, é o contexto mundial, certo? E agora nós temos o contexto brasileiro, onde você tem imigração, você tem industrialização, você tem expansão das cidades, né? Crescimento da pequena burguesia e do proletariado. Então, quando eu coloquei lá industrialização, que justamente vai ser o ciclo da indústria. Quando você fala de modernismo, você tem um ciclo da indústria. Quando você estuda literatura, vocês têm que conhecer os ciclos econômicos. Por exemplo, vou citar alguns para vocês. No quinhentismo, nós trabalhamos o pau-brasil. No barroco, nós trabalhamos a cana-de-açúcar. No arcadismo, nós trabalhamos aqui o ouro, o ciclo da mineração. No século XIX, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. Nós trabalhamos o ciclo do café. E agora chegamos na década de 20, o ciclo 20, que é o ciclo da industrialização, né? São os ciclos econômicos brasileiros que vão surgindo de acordo com as escolas literárias, tá bom? Então esse é o contexto histórico. Agora, algumas características literárias aí. Bem, coloquei assim para você. A primeira fase é de ruptura com o passado. Romper com o passado, P de passado, P de passadismo, P de parnasianismo, tradicionalismo, academicismo. É uma característica da primeira fase. Meus filhos, eles perguntam isso para vocês. Característica da primeira fase, característica da segunda fase, característica da terceira fase, que são as fases do modernismo. Eles perguntam isso para vocês. Então, a primeira fase é a fase de ruptura com o passado, rompimento com o parnasianismo, porque os modernistas de 22 são antiparnasianos e antigramáticos. Então, romper com o passado é romper com o parnasianismo. Humor é uma característica da primeira fase. Uso do coloquial. O que é o coloquial? É a linguagem dos modernistas. Os modernistas usam uma linguagem simples, também chamada de coloquial, usual, linguagem corriqueira, linguagem rotina. Pessoal, o que é essa linguagem coloquial? Essa linguagem coloquial, meus filhos, é aquela linguagem que a gente usa diariamente no processo de comunicação verbal da língua portuguesa, e vocês não podem usar essa linguagem, por exemplo. Você não pode fazer a sua redação do Enem com linguagem coloquial, porque a linguagem coloquial é uma linguagem informal, vocês não podem, não é? Então, olha aí, uso do coloquial, o que mais tem aqui? Primitivismo, vanguardas, já citei para você agora há pouco as vanguardas, né? Futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, as vanguardas. Tudo é válido para criar uma literatura em sintonia com os novos tempos, porque modernismo lembra a modernidade, lembra a tecnologia, lembra o quê? Velocidade. Nós nascemos no mundo tecnológico, né? Não vou dizer nem nós nascemos, vocês, jovens que nasceram no mundo tecnológico. Beleza? Essa é a característica da primeira fase. Existe também a característica da segunda fase. Na segunda fase, se estabelece o romance regionalista, né? Aqui vai surgir o regionalismo, com o surgimento do romance regionalista, com predominância dos temas sociais e políticos. Na segunda fase, se estabelece o romance regionalista, que retrata uma certa região do país. Pessoal, se eu falar para você, eu quero que vocês me respondam no chat isso aqui que eu vou perguntar para vocês. Meus filhos, se eu citar para você região Nordeste, o que é a primeira coisa que vem na tua cabeça se eu citar para você região Nordeste? O que é que vem na sua cabeça? Região Nordeste lembra o quê? Seca. Né? Região Nordeste lembra seca. Então, quando ele diz assim, na segunda fase, se estabelece o romance regionalista que retrata uma certa região do país, né? No caso, a região Nordeste. E a prosa intimista,
que estuda o romance urbano. Professor, isso é o quê? Característica da segunda fase. Todas as escolas que são nacionalistas, elas trabalham, meus filhos, todas as escolas que são nacionalistas, elas trabalham justamente, não é, com o nacionalismo como tema. O romantismo, ele é uma escola que trabalha o nacionalismo. O modernismo é uma escola que trabalha o nacionalismo. Então, na segunda fase, se estabelece o romance regionalista, que retrata uma certa região do país. Que região é essa? No caso, a região Nordeste. E a prosa intimista, que estuda o romance urbano. Aí tem a terceira e última fase. A terceira e última fase, ela nega algumas propostas da primeira, tá? Ela nega algumas propostas da primeira e retoma o uso cuidadoso e consciente da palavra. Palavra. Isso. O Gabriel Matos aí respondeu assim, que é verdade, Gabriel. Quando a gente fala de região Nordeste, a gente lembra de seca. Mas lembre, cuidado com o nosso clima está meio doido, né? O nosso clima está meio doido. Por exemplo, o ano passado e esse ano aqui na Amazônia secou. Aqui na Amazônia secou. É. Aconteceu, os rios da Amazônia secaram. Então, agora a gente fica pensando assim, por que está acontecendo tudo isso, professor? Aqui que nunca houve negócio de seca. Gente, é justamente que esse ano foi pensado, né, em fazer a maior conferência do meio ambiente justamente na Amazônia, para a gente conhecer os problemas nossos também, né? Ou seja, o homem agride tanto a natureza e a natureza está modificando tudo, né? Está modificando tudo. Enquanto o pessoal do Rio e São Paulo está morrendo de frio, por exemplo, nesse exato momento, o pessoal de São Paulo morrendo de frio, nós aqui em Macapá, nós estamos torrando nesse calor infernal, não é? Então, é uma coisa que não dá para entender. São os Brasis, com os vários tipos de clima aqui em cada região, né? Então, vamos lá. A terceira fase nega algumas propostas da primeira e retoma o uso cuidadoso e consciente da palavra. Nunca esqueça disso. Eu comecei o programa de vocês falando sobre a palavra. Disse para a literatura que o centro e o objeto de estudo da literatura é a palavra. Vai terminar o programa de vocês, se Deus quiser, no final do mês, terminamos o programa para a gente começar a fazer nossas revisões, justamente, né, com a palavra. Por exemplo, o último assunto que a gente estuda aqui é a literatura contemporânea. E a literatura contemporânea, ela tem como objeto de estudo a palavra, tá? Então, a terceira fase nega algumas propostas da primeira e retoma o uso cuidadoso e consciente da palavra. O número de correntes literárias e autores cresce, o que torna difícil classificar essa fase. Pronto, essas são algumas características literárias. Depois, eu vou começar a apresentar para vocês. Agora é o seguinte, vou apresentar por fases. Por quê, professor? Porque se você percebeu, meu filho, aqui você vai ter vários autores, né? Geralmente os meus alunos perguntam assim, professor, quem são os autores? Quem são os autores que mais caem na prova do Enem? Né? Quem são os autores? Eu digo assim, os Andrades. Quando você fala de Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, são os principais autores da primeira fase. Eu vou fechar a aula de hoje em cima desses principais. Do Mário, vou fechar em cima desses dois aqui, dos Andrades. Do Mário de Andrade e do Oswald de Andrade. Por quê? Porque esses caras aqui, eles foram responsáveis pelo modernismo. O modernismo surge através dele. Você lembra? O Mário de Andrade, ele tem o apelido que ele é chamado de o Papa do Modernismo. Por que o Papa do Modernismo? Porque ele participa ativamente da Semana de Arte Moderna. Mas foi a ideia dele, professor? Não, a ideia foi do Di Cavalcanti. Qual era a ideia do Di Cavalcanti? Fazer um grande evento, fazer uma grande amostra de arte moderna para comemorar justamente os 100 anos da independência política. Foi quando o Mário de Andrade, que é o Papa do Modernismo, pegou a ideia dele, colocou em prática e executou. Aí o que é que ele faz, o Mário de Andrade? Ele compactua com mais dois, com Oswald e Manuel Bandeira. Meus filhos, prestem atenção. Não existe prova do Enem sem Mário de Andrade. Não existe prova do Enem sem Oswald de Andrade. Não existe prova do Enem sem Manuel Bandeira, porque esses caras foram os responsáveis. Eles foram responsáveis por quê? Por mais importante movimento literário, pessoal. O assunto que mais cai. Quando for se aproximar a prova do Enem, aquela semana que antecede a prova do Enem, geralmente vocês perguntam assim para mim, professor, qual é o assunto que mais cai no Enem? Porque eu vou estudar praticamente esse assunto. Eu digo, estuda modernismo.
Porque ele é uma escola gigantesca e é uma escola que sempre cai na prova do Enem. Beleza? Então vamos fazer um flashback aqui para a gente poder encerrar nossa aula de hoje, né? Eu estou iniciando apenas o modernismo, na próxima a gente vai concluindo. A gente vai precisar de mais 3 aulas para a gente concluir com o modernismo. Como eu falei para vocês, o modernismo é uma escola gigantesca, tá? Então hoje o nosso foco foi o pré, né? O pré-modernismo. Nós estudamos tudo sobre pré-modernismo na aula passada. Hoje eu fiz uma revisão, fizemos várias questões do Enem, tudo quanto é tipo de questão. E hoje nós iniciamos também aqui com vocês o modernismo, né? O modernismo propriamente dito. Professor, o que foi o mesmo modernismo? Vou encerrar com o conceito de modernismo. O modernismo foi um período literário que abrangeu com pequenas variantes todo o século XX. O modernismo ele foi o resultado das profundas transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas na Europa durante o início do século, quando o modernismo toma a si o encargo de manifestar artisticamente o movimento na nova civilização. Então eu diria para você que o modernismo ele foi uma revolução permanente nas artes. O modernismo foi considerado uma arte genuinamente brasileira. O modernismo, tudo que planejaram com os românticos, o modernismo executa. Hoje nós criamos uma literatura que tem um jeito, tem a cara do Brasil, que é justamente o chamado modernismo, que é o assunto que mais cai na prova de vocês, tá? Com isso aí, meus filhos, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!